A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder novamente voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita para postar o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD, desse primeiro trimestre do ano de 2020. Hoje nós temos a lição de número 2, de 12 de janeiro de 2020. O título da lição é a criação de Eva, a primeira mulher. Na lição passada, nós tivemos a oportunidade de estudar sobre Adão, o primeiro homem, e agora nessa lição número 2, nós estudaremos sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós observarmos que tanto o homem quanto a mulher foram criados por Deus. Então, já de princípio, nós temos que admitir que os dois têm igual valor diante de Deus, pois ambos foram criados pelo próprio Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, nós temos aqui essa expressão de Adão quando da criação da mulher. Esse texto aí ele vai ser retomado aí na leitura bíblica em classe. E aí então nós iremos, quando chegar no momento da leitura bíblica em classe, nós estaremos comentando um pouco sobre esse texto. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Então, isso aqui é muito importante nós observarmos, porque na criação divina, como já diz há pouco instante, tanto a mulher quanto o homem foram criados por Deus, portanto ambos são importantes diante de Deus, eles se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. Esta é uma verdade que a lição nos apresenta e que deve ser posta em prática. A leitura bíblica em classe da lição dessa semana está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18 até o verso de número 25. Então vamos ver o que nós temos aí no verso 18 do capítulo 2 de Gênesis. E aí iremos ler a sequência dos versos. Verso 18 a seguir. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Muito importante essa afirmação, porque aqui é o momento quando Deus já havia criado os animais, criado todas as coisas, e Deus então ele cria o homem. Ali do pó da terra, Deus faz ali um boneco, como a história nos apresenta, e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem então se torna alma vivente. A Bíblia nos apresenta que Deus observa todos os animais, eles tinham ali no caso, cada um com o seu par, e o homem ele estava sozinho. Então Deus ele chega no caso a conclusão, ele afirma que não era bom o homem viver naquela situação. E era exatamente pela necessidade de que o homem também tivesse uma companheira, alguém que fosse igual a ele, que Deus então cria a mulher. E aí o texto do verso 18 é bem interessante quando diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E é interessante porque na própria Bíblia, a Bíblia nos apresenta que aquele que procura viver isolado, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque o homem ele é um ser criado para viver em sociedade, viver na companhia do outro. E a primeira companhia do homem aqui foi exatamente a mulher. Daí a expressão de Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Também é importante nós observarmos que quando Deus ele criou o homem, criou Adão, ele disse ali em reunião com a Trindade, ele sendo um dos membros da Trindade,
ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora ele observa o homem que foi criado e ele percebe que não é bom que o homem esteja só. E é interessante que o verbo aqui expressa far-lhe-ei, como se a atitude aqui não mais no plural. É claro que a Trindade não deixa de estar aqui, mas essa expressão far-lhe-ei como se fosse algo mais pessoal do Deus Pai, do Deus Pai. Então ele usa essa expressão far-lhe-ei, ou seja, irei fazer para o homem uma adjutora que esteja diante dele. É claro que não foi uma atitude apenas do Pai, mas a Trindade também certamente estava ali em comum acordo na constituição, na formação da mulher. E é interessante que essa mulher, ela seria feita, essa adjutora. Que é uma adjutora? A adjutora é alguém que vem auxiliar, é alguém que vem estar ao lado para auxiliar. Então essa adjutora, que ela tivesse como diante dele no sentido de estar perante, junto ao homem. Então a mulher foi feita como uma auxiliadora, como uma adjutora, que ela estivesse diante do homem. Diante aqui não é estar à frente do homem no sentido de ser melhor do que o homem, mas é estar perante o homem, ou seja, alguém com quem ele pudesse contar sempre. Então é exatamente essa adjutora, essa auxiliadora que foi a mulher criada. Não que a mulher fosse feita por Deus para que se tornasse uma serva do homem, não. A ideia de adjutora é exatamente alguém que está ali adjunto, junto ao lado do homem, para, no caso, juntamente eles poderem desenvolver uma vida em sociedade. Aí o verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão. Aqui retoma a criação. Interessante que nós observarmos que a ideia aqui do texto de Gênesis como um todo, a gente tem que observar essa ida e vinda, no caso, no texto, não necessariamente numa ordem cronológica, mas aqui na sequência do texto, depois que Deus, ele fala que não era bom que o homem vivesse só, aí o verso 19 retoma aquilo que Deus já havia criado. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Os animais, os seres vivos, os seres em gerais, foram trazidos até Adão para que ele pudesse nomeá-los. Aí verso 20: e Adão pôs os nomes a todo lugar das aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então Deus, aqui trazendo aqui um retrato da criação, de como tudo havia sido criado, percebe que cada animal tinha, no caso, o seu par, porém o homem, ele estava sozinho, não havia uma adjutora, alguém que estivesse como diante dele. Aí o verso 21 nos apresenta: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. Aí aqui já vai falar do processo da criação da mulher. O Senhor então faz cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Isso é muito significativo, porque nós temos agora Deus anestesiando Adão, faz com que Adão ele seja tomado de um profundo sono, para que exatamente ele pudesse tomar uma parte do homem para, no caso, fazer a mulher. E diz o texto que depois que Adão adormeceu, aí na sequência do verso, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então Deus fez então essa cirurgia em Adão. Aqui o primeiro cirurgião agora é Deus na sua própria criatura. Ele adormece, anestesia Adão, ele tem um sono profundo. Deus então tira uma costela de Adão, faz a cirurgia, abre ali o lugar ideal, toma uma costela e serra o lugar da costela com carne, faz essa cirurgia e tira uma costela de Adão. Dessa costela que Deus tira de Adão, aí o verso 22 nos diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão.
É significativo porque Deus ele tinha um poder de poder fazer surgir de Adão uma mulher, ou tirar por uma palavra de ordem, uma costela de Adão, que ela saísse sem necessariamente causar dor, ou que ele passasse por essa cirurgia. Mas o certo é que Adão, enquanto Deus criava a sua companheira, isso eu acho muito significativo, é que enquanto Deus criava a mulher, Adão estava adormecido. Isso é tão significativo porque nós vemos que Deus providenciou a pessoa ideal para estar ao lado de Adão. Eu acho importante porque Deus não pediu opinião a Adão. Deus não falou, Adão, vamos criar aqui agora uma mulher, uma companheira para tu, e tu vai dando aí a opinião, como vai ser a mulher, a altura, a cor, o nariz, o cabelo. Não. Adão, ele não dá palpite, vamos dizer assim, ele não dá palpite na criação da mulher. Isso é muito significativo. Então Deus, ele teve a autonomia quando criou Adão, e criou um ser perfeito, um homem perfeito. Da mesma forma, agora, Deus tem autonomia ao criar a mulher e cria uma mulher perfeita, vindo do varão que era perfeito, sem a interferência, sem a opinião do varão. E isso é muito importante para nós observarmos que Deus faz tudo perfeito. Talvez, quem sabe, se o homem tivesse dado opinião, aí a obra não seria tão perfeita. E até nós culparíamos a Adão por não ter feito o melhor ao sugerir como deveria ser a mulher. Então isso é bem interessante, que enquanto Adão dormia, enquanto Adão descansava, Deus criava a mulher para Adão. Deus criava a sua companheira enquanto ele descansava. Grava isso no teu coração. Adão não deu opinião na criação da mulher. O homem não deu opinião. Então a mulher foi única responsabilidade de Deus. E Deus criou a melhor companheira possível para o homem. Com toda a perfeição que havia no homem, Deus deu também essa perfeição à mulher. Isso para mim é muito importante, é muito significativo. Então aí o verso 22, retomando, diz exatamente isto. E da costela o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, e a apresentou a Adão. O verso 23. E disse Adão para quem? Para a mulher. Esta é agora osso dos meus ossos. A ideia aqui de Adão reconhecer que a mulher, que Eva, era osso do seu osso, é como se ele estivesse dizendo, esta é igual a mim. Ela é osso do meu osso, carne da minha carne. E essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, eu enquanto varão, de mim foi tirada esta mulher, portanto ela será chamada varoa, e ela é igual a mim, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Isso é muito importante, a definição, o testemunho que Adão dá em relação à mulher que Deus criara para ele e agora estava o apresentando. Louvado seja Deus. Aí o verso 24, aí o escritor nos diz, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então nós vimos aqui, Deus ele cria Adão, da costela de Adão ele cria a mulher, ou seja, da carne de Adão, do osso de Adão ele cria a mulher. E aqui o escritor está nos dizendo exatamente o quê? Que no casamento, na união do homem com a mulher, o homem deixará pai e mãe para que eles se tornem novamente uma só carne, uma vez que a mulher é carne do homem, o homem é carne da mulher. Um está ligado ao outro. E eu acho interessante aqui
é que dentro do contexto bíblico, quando diz de deixar pai e mãe e apegar-se, unir a sua mulher, e serão ambos uma carne, dentro de um contexto bíblico maior, o meio pelo qual o homem se torna uma carne com a mulher é exatamente através da relação sexual. A Bíblia nos adverte, por exemplo, que nós somos de Cristo e nós não podemos unir o nosso corpo com uma meretriz, porque fazendo isso nós nos tornaremos um só corpo, uma só carne com ela, como está escrito, e serão ambos uma só carne. Então isso é algo muito claro na Bíblia. É interessante nós compreendermos que, na verdade, há uma união espiritual no casamento, há uma união de alma, mas principalmente através da relação sexual se dá a união da carne, se dá essa junção de ambos serem uma só carne. E tanto é que o resultado da união sexual é exatamente um novo ser, uma só carne, um elemento que leva consigo genes dos dois elementos, do homem e da mulher, que na união sexual se tornam uma só carne. Daí nós, e a Bíblia, e nós cristãos defendemos que o sexo ele deve ser praticado dentro do plano para o qual Deus o estabeleceu, que é exatamente a união conjugal, que é o casamento, guardado aí as proporções de cada cultura, como esse ato ele é realizado. Mas à luz da Bíblia, a ideia do homem deixar pai e mãe e juntar-se à sua mulher, fala da formação de uma nova família, de um novo lar, de uma só carne através da união sexual, que é isso que a Bíblia nos deixa claro dentro desse contexto e dentro de um contexto maior. E aí, o verso 25 eu acho interessante, porque aqui fala de tornarem ambos uma só carne, e como falei, isso está ligado diretamente à relação sexual, mas o verso 25 tem algo bem significativo, quando nos apresenta o seguinte: e ambos, no caso Adão e Eva, o homem e a mulher, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É importante esse texto, por quê? Porque a Bíblia ela nos apresenta que quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram a Deus, a primeira coisa que eles experimentaram foi a vergonha um do outro. O pecado trouxe vergonha. O homem e a mulher se envergonharam, e o texto nos apresenta que também eles se envergonharam de Deus. Procurou folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. E a primeira atitude que Deus faz com o homem ao encontrar com ele é exatamente matar um animal para fazer vestes, para cobrir a nudez do homem. Isso que simbolizava já o que Cristo faria na cruz do Calvário para cobrir e para apagar o pecado da humanidade. Então nós temos aqui nesse texto, quando nos apresenta aqui o estado de natureza, o estado de pureza de Adão e Eva, é que eles estavam nus, homem e mulher, mas não se envergonhavam. Ou seja, estavam nus, mas até então não se tinha o conceito de nudez. Uma coisa é o nu, e outra coisa é a nudez, que é um conceito que está ligado diretamente a despir-se de algo, a mostrar-se vergonhosamente. Então, nesse caso aqui, até então, eles estavam nus, sim, mas dentro de um contexto mais filosófico, nós poderíamos dizer que eles estavam nus, mas não havia nudez. Em que aspecto da nudez? O conceito de nudez, no sentido da vergonha, no sentido de algo negativo, de algo que se devia esconder, isso não existia, porque o homem e a mulher estavam no estado de inocência, de pureza. Não havia esse sentimento de vergonha. Portanto, não havia o sentimento, a consciência da nudez em si. Esse conceito do nu, no sentido negativo, da nudez, no sentido pejorativo, isso ainda não existia. Então, é o próprio pecado que traz à luz o conceito de nudez. Porque até então, eles estavam nus, mas não tinha esse sentimento de nudez como nós o conhecemos. Então, essa é a história da criação de Eva, que foi criada para Adão,
com o mesmo valor e como eles viviam nesse estado de pureza, nesse estado aí de natureza, se é que podemos dizer assim. Bem, então nós vamos ver aqui no texto, no comentário da nossa lição, a introdução nos apresenta. Nessa lição mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Qual o lugar da mulher dentro do processo da criação divina e no âmbito familiar? Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia, como nós vimos e nós veremos ainda mais um pouco mais à frente. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Eram iguais, sim. O homem e a mulher são exatamente iguais diante de Deus. Nenhum é melhor do que o outro. Tanto o homem quanto a mulher são criaturas de Deus, são imagens e semelhanças de Deus. Isso ninguém pode negar. E o mais importante que eu observo na Bíblia é que Jesus, dentro do contexto cultural no qual ele veio para resgatar ou para valorizar e resgatar o valor original da mulher. Mostrando que a mulher ela é tão importante quanto o homem. Isso dentro de uma cultura onde a mulher era só um objeto de uso. Onde a mulher ela não tinha tanto valor, não tinha vez numa sociedade patriarcal. Então Jesus ele veio resgatar a condição original da mulher de ser igual ao homem. Agora é interessante nós observarmos que apesar de serem iguais, homens e mulheres, é necessário que nós entendamos que Deus fez cada um, o homem e a mulher, cada um com papéis específicos. Esse tem sido o grande problema da humanidade atual e aí das feministas, exatamente confundir igualdade no sentido de ser, de pessoa humana, confundir isso com os papéis. Os papéis são diferentes na criação. O homem tem o seu papel desde a fundação, desde quando foi criado. E a mulher tem o seu papel desde quando ela foi criada. São iguais, sim, mas com papéis diferentes. E isso faz toda a diferença na vida. Faz toda a diferença. Portanto, o homem ele foi criado por Deus, como nós já falamos, porém, embora sendo iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar, o governo, no caso aqui, segundo o comentarista, da igreja, mas para que a missão do esposo ou do pastor seja bem sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito é imprescindível. Ou seja, em síntese, o homem dentro desse contexto da criação, ele foi criado como provedor do lar, como chefe do lar, aquele que seria a cabeça do lar, como o próprio Cristo ele exemplifica que ele é a cabeça da igreja, como o marido é o cabeça da esposa. Porém, a ideia aqui de ser cabeça não é de ser melhor, porque o corpo não é nada sem a cabeça e a cabeça não é nada sem o corpo. Mostra esse processo de dependência, porém papéis diferentes. Ou seja, Deus criou o homem e o homem deveria exercer o papel da liderança, de tomar atitude, de tomar decisões, de proteger, de dar a vida pela mulher se fosse necessário. Então essa é a ideia dos papéis. Então no princípio é que Deus cria a mulher com o papel, o homem com o papel de provedor, a mulher como adjuntora. É a mulher que biologicamente tem o papel, no caso, de procriar, de poder gerar filhos. No caso, é parir. É claro que com a participação do homem no sentido da fecundação, da relação sexual. E é algo, no caso, em conjunto. A mulher não pode parir sozinho e nem o homem pode gerar um filho sozinho. Então, cada um tem o seu papel na vida. Seu papel biológico na vida. Então Deus distribuiu ao homem e à mulher o seu papel. Hoje nós vivemos numa sociedade pós-moderna, numa sociedade onde, por exemplo, muitas das vezes nós vemos os papéis invertidos,
Não estou dizendo que existe trabalho que tem que ser para homem, trabalho que tem que ser para mulher. Não, vivemos num outro contexto. Não estou falando em relação a isso, ou que o homem deva ganhar mais, a mulher deva ganhar menos, nada disso. Simplesmente o que eu estou colocando é que existem papéis elementares, principalmente no tocante à construção da família, que esses papéis não podem ser negociáveis. Que é o papel do pai, o papel da mãe, a figura da mãe, a figura do pai, a função que cada um deva exercer na família, isso não pode ser negociado. Toda a sociedade que tentou, que não entendeu, que não entende esses papéis, tem tido grandes prejuízos. Temos aí o exemplo da sociedade que nós temos hoje, onde felizmente alguns papéis não são observados, mais especificamente no tocante à família, à construção da família, e temos uma sociedade onde os filhos não têm uma referência de pai, não têm uma referência de mãe, não têm uma referência de um lar, de uma família. Então é fundamental que cada um exerça o seu ministério, o seu sacerdócio diante de Deus enquanto homem e enquanto mulher no tocante à formação da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da lição nos apresenta a mulher no plano de Deus. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. Vou improvisar aqui e já que não deu certo, vamos ficar só, eu vou criar uma mulher. Não. Havia todo um propósito de Deus e um tempo determinado para poder criar, no caso, o homem, a mulher, todas as coisas como ele criou. Então a mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Então havia um propósito de Deus. Deus não faz nada sem propósito. E o propósito de Deus foi primeiro criar o homem e criar da própria carne do homem um ser que fosse igual a ele, que fosse carne da sua carne, que fosse osso do seu osso. Por isso esse processo de primeiro criar o homem e depois criar a mulher. Então Deus fez isso com um propósito. O primeiro subtópico nos apresenta: a mulher já estava nos planos de Deus. Quando, no sexto dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Não existiria a humanidade se não houvesse homem e mulher. Se Deus criasse apenas o homem, o conceito de humanidade, de pessoa humana, não existiria. O que me faz ser uma pessoa é porque eu tenho outras pessoas igualmente a mim para me relacionar. Então a minha pessoalidade ela está demarcada pela pessoalidade de outro. Então Deus, ao criar o homem e criar, no caso, a sua mulher, ele está criando exatamente a humanidade através deste casal. Então não fazia sentido criar apenas o homem se não houvesse a mulher, para que o homem pudesse até mesmo achar o seu lugar dentro da criação enquanto humanidade. Então o homem depende da mulher, quanto a mulher também depende do homem. Subtópico 2, a decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular e amor de bondade do Deus Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como um filho amado e querido de Deus. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Então Deus percebeu que não era bom, seria incompleta a sua criação se faltasse uma companheira para o homem. Ou seja, tudo que Deus havia feito, a Bíblia diz que Deus, ao fazer cada coisa, Deus via que era bom. Então, quando Deus cria o homem e a sua mulher, a Bíblia diz que Deus vê então que é muito bom o que ele havia feito. Mas não seria muito bom e não seria bom se Deus houvesse apenas criado o homem, porque a criação estaria incompleta. Então daí a necessidade, era necessário que houvesse uma adjutora, era necessário a criação da mulher, era algo necessário. Então Deus, ele vê, não é bom que o homem seja só, far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Na criação da espécie humana, homem e mulher,
a espécie humana ela compõe homem e mulher, o verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural, quando Deus cria, no caso, o homem no sentido genérico, ali a espécie humana. Então, ao criar a espécie humana, Deus vai dizer o quê? Façamos o homem. Homem aí tem o sentido da espécie humana. Então, isso foi feito no plural. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada entre a Trindade. Todavia, na formação de Eva, o comentarista aqui coloca, o Senhor usa o mesmo verbo fazer, porém agora na primeira pessoa do singular e do tempo presente. Far-lhe-ei. Então aqui já é na primeira pessoa do singular, quando da criação da mulher, e não na primeira pessoa do plural. Realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seus filhos. Aqui é uma leitura, claro, do comentarista, tentando diferenciar quando da criação da mulher, como se fosse algo mais exclusivo do Deus Pai, cuidando do seu filho, no caso Adão, criando para si uma companheira. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico. A mulher, uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveu do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Então, nós vimos aqui exatamente que a mulher ela é necessária, porque assim como a primeira mulher ela veio do homem, nenhum homem pode, exceto Adão, pode vir à luz, pode vir ao mundo, se não for por meio de uma mulher. Então, ambos são necessários para a vida, para a perpetuação da espécie. O tópico 2 da lição. A criação da mulher. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu, aqui fala do processo, não que o homem não tenha sido um ser complexo, mas mostra aqui da questão da elaboração, o comentarista, ele está falando em relação ao processo de adormecer Adão, dessa anestesia natural, esse procedimento cirúrgico. Como se deu? Primeiro subtópico, a primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador, agora também o cirurgião, coloca Adão para dormir. E assim o homem adormece profundamente. Como já falamos, Adão estava dormindo, e aí nós podemos até brincar para não dar palpite, para que Deus pudesse fazer o melhor. Subtópico 2, a primeira cirurgia. Estando Adão já adormecido, Deus lhe abre o peito e extrai uma das costelas, em seguida fecha o lugar com carne. E a cirurgia ela é bem sucedida, a plástica ela é perfeita, a plástica que Deus faz. Pois Deus conhece plenamente a nossa estrutura, então Deus faz algo perfeito, essa cirurgia perfeita, tirando aí uma costela de Adão. Terceiro subtópico, a primeira engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Olha que engenharia genética, de uma costela, dos genes dessa costela ou dessa costela, Deus faz um ser totalmente completo, igualzinho a Adão, o ser do qual foi tirado. E é interessante observar, e aqui o comentarista vai colocar, é interessante que não foi um clone. Era um ser com individualidade, com personalidade, porém feito a partir desse material da costela de Adão. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico, real e confiável. Observamos que da costela de Adão, o Criador coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Antes criou como uma pessoa autônoma e consciente de sua existência e missão no mundo. Isso aqui é muito interessante. Não foi Eva o primeiro clone, mas desse material de Adão, Deus na sua sabedoria, na sua, vamos dizer assim, engenharia genética, a partir da costela, Deus cria um novo ser totalmente independente, totalmente consciente, totalmente com sua individualidade e personalidade, um ser semelhante a Adão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o último tópico da lição nos apresenta a missão da mulher. Primeiro,
a missão de esposa. Qual gentil e solícito pai, o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la compôs este poema. Ao Deus trazer a mulher para Adão, ele compõe esse poema aí de Gênesis 2:23. Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão se expressa dessa forma. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com os seus conselhos sábios e oportunos, com suas orações e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Ela é a grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo e os filhos com as próprias mãos. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola a destrói. Então o que nós temos aqui? A mulher aqui sendo criada e sendo formada aqui no princípio como sendo a esposa para o homem, a dona do lar, aquele que governaria o lar, aquele que ajudaria, auxiliaria o homem na missão que Deus o havia entregue. Eu sei que pode soar para muitos na atualidade a ideia da mulher como governanta do lar, algo que seria pejorativo para muitos, mas o certo é que os papéis, Deus criou a mulher com um papel bem definido, que era o papel de poder auxiliar o homem, de poder gerar filhos, cuidar desses filhos, de poder ser mãe e a partir dela e desse casal surgir a humanidade como um todo. Então há papéis bem definidos para a mulher, e não é vergonhosa para a mulher, não é vergonhoso para a mulher ser mãe. Não é vergonhoso para a mulher ter uma casa para governar, ter um esposo para auxiliar, para estar ao lado dele, não ser nem melhor e nem pior do que ele. Isso não é vergonhoso para uma esposa. Então a missão de esposa é uma das missões dada à mulher, aqui dentro a Eva, e também a missão de ser mãe, que é o subtópico 2. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada para educar os filhos. A mulher, como mãe, ela é a pessoa mais indicada para poder dar uma boa formação ao filho, aquele que veio do seu ventre enquanto mãe. Na igreja primitiva, as irmãs, as mulheres Lloyd e Eunice, respectivamente a avó e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referências na educação e formação dos filhos. Então, tanto Lloyd quanto Eunice, que é a mãe de Timóteo, e a sua avó Lloyd, eram referências de como criar um filho nos caminhos do Senhor. E elas são modelos de referência para a criação de filhos. Sem o trabalho dessas mulheres, no caso de Lloyd e Eunice, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem, no caso Timóteo, à sua equipe missionária. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência. Ele tinha uma boa formação e isso foi um diferencial para ele ser o que ele foi no ministério de Paulo, no ministério da igreja primitiva. Subtópico 3. A missão como súdita do reino de Deus. Ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram esperança ou esperada maturidade cristã. A Bíblia fala que a mulher santifica o marido se ela for sábia. Então ela pode ajudar na criação da maturidade do seu esposo quando ela é sábia. Haja vista o exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo. Então, Áquila e a sua esposa Priscila foram peças fundamentais na formação espiritual, no caso aqui, de Apolo, esse grande homem de Deus, companheiro do apóstolo Paulo. Então, nós vimos aqui um pouco falando sobre a criação de Eva e sobre o papel importantíssimo da mulher na vida da igreja, na vida do homem, na vida da humanidade. Conclusão: o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade.
Então, mulher e homem, a humanidade, ela é composta exatamente pela mulher e pelo homem. Sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Se o homem se isola, se a mulher se isola, a humanidade desaparece. Por quê? Porque não há como perpetuar a espécie. Não há como manter o conceito, a sobrevivência da humanidade, se a mulher se isolar com mulher ou o homem se isolar com o homem. Daí a Bíblia condenar veementemente o casamento, a união entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque entre pessoas do mesmo sexo não há geração de filhos, não há perpetuação da espécie. E a humanidade não faz sentido de ser sem a presença do homem e da mulher e da união entre ambos. Então esse é o motivo da missão da mulher cristã. A semelhança da esposa virtuosa de Provérbios deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como co-herdeira da vida eterna. Da mesma forma que o homem ele é um candidato para herdar a vida eterna, da mesma forma a mulher. Ambos diante de Deus têm exatamente igual valor. E Jesus, sua maior prova, a maior prova por meio do seu ministério, foi Jesus quanto ao valor da mulher. Nascido de uma mulher, Deus poderia ter outros meios para enviar o seu filho, mas ele nasceu de uma mulher, se tornou carne. No seu ministério, a participação feminina era esmagadora, eram muitas mulheres que participavam no seu ministério. Eram as mulheres que davam um apoio, muita sustentação ao ministério de Cristo. Ele quebrou barreiras culturais, religiosas, para poder defender e valorizar a posição da mulher no reino de Deus, a posição da mulher diante da humanidade, diante dos homens. Então nós vimos aqui que a criação de Eva, a primeira mulher, foi algo projetado por Deus, foi algo que estava no plano de Deus. E igualmente ao homem, ela deve ser tratada. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que somos criação de Deus, homens e mulheres somos imagens e semelhança de Deus. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, continue orando por nós, que cada um de nós possamos cumprir a missão para a qual nós somos chamados. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor, e até a próxima oportunidade. Um abraço.